Felipe Andrade era um nome sussurrado nos corredores do poder em São Paulo, sempre acompanhado por adjetivos como implacável, visionário e, mais recentemente, arrogante. Seu império no ramo da tecnologia, o Andrade Tech, era um colosso, erguido sobre as ruínas de concorrentes menores, esmagado sem remorso em sua ascensão meteórica. Felipe, um homem de 40 e poucos anos, com um sorriso calculista e olhos que analisavam cada movimento, nunca havia perdido uma aposta. Sua vida era uma série contínua de vitórias, e sua obsessão por controle se estendia de suas empresas à sua vida pessoal. Em um jantar exclusivo, em um dos restaurantes mais badalados dos Jardins, seu amigo de longa data, Otávio, um advogado astuto e cínico, propôs um desafio que acenderia uma faísca diferente em Felipe. Otávio, com um brilho no olhar, levantou sua taça de vinho tinto. Felipe, você já ganhou tudo. Mas será que tem coragem de aceitar a maior aposta da sua vida? Casar-se com alguém completamente fora dos seus padrões? Por pelo menos um ano, e sem divórcio nesse período? Felipe, conhecido por suas namoradas modelos e atrizes, mal continha o riso. E qual seria o prêmio, Otávio? Minha reputação manchada? Otávio sorriu, um sorriso que denunciava uma intriga ainda maior. $1 milhão. Mas o prêmio maior, meu caro, será ver você desamarrado da sua zona de conforto. Ou talvez, finalmente perder em algo que não seja um negócio. A adrenalina da competição, que tanto o impulsionava, fez Felipe aceitar. Mal sabia ele que essa aposta não mudaria apenas sua vida, mas destruiria a base de sua própria existência. O que o aguardava não era uma simples vitória, mas um confronto com um passado que ele pensava ter enterrado. Os detalhes sobre a mulher da aposta vieram alguns dias depois. Cecília Braga, uma fisioterapeuta de 35 anos, com um consultório modesto na zona leste de São Paulo. Ela não frequentava os círculos de Felipe, não usava roupas de grife e, nas fotos que Otávio lhe mostrou, Cecília não se encaixava nos padrões de beleza que Felipe tanto valorizava em suas conquistas. Sua figura era mais robusta, com curvas generosas que contrastavam fortemente com o ideal de magreza que ele sempre buscou. Mesmo assim, exibia um sorriso caloroso, mas com um olhar que parecia carregar uma profundidade inabalável. Felipe a via apenas como uma peça em seu tabuleiro, mas um obstáculo a ser superado. Ele, que sempre dominava todas as interações, se perguntava como essa mulher simples reagiria ao seu mundo. O primeiro encontro foi marcado em um café charmoso, no bairro da Vila Madalena, longe do ambiente estéril dos negócios. Felipe chegou cedo, analisando o local, os clientes, como um predador avaliando seu território. Cecília apareceu pontualmente, com um vestido estampado e um casaco simples que não escondiam suas formas. Seu cabelo preso em um coque despretensioso. Não havia nela o glamour artificial a que Felipe estava acostumado, mas sim uma aura de autenticidade que o desarmou por um instante. Seus olhos, de um tom castanho profundo, o fitaram sem qualquer sinal de submissão. Felipe Andrade, certo? Ela disse, sua voz firme e clara, estendendo a mão para um aperto que foi surpreendentemente forte. E você deve ser Cecília Braga, ele respondeu, recuperando a compostura e o sorriso ensaiado. O que ele não esperava era a franqueza dela. Vamos ser diretos, Felipe. Sei por que estamos aqui. Sei sobre a aposta, os termos e o seu histórico de esmagar o que estiver no seu caminho. Ainda assim, você aceitou se encontrar? Ela perguntou, os olhos fixos nos dele, desafiando-o. Felipe foi pego de surpresa. A confiança e a honestidade dela eram algo que ele raramente encontrava em seu círculo. E mesmo assim, você aceitou me conhecer? Ele retrucou, curioso sobre as motivações dela. Cecília deu um sorriso enigmático. Um sorriso que não alcançava seus olhos, mas que parecia conter um universo de segredos. Digamos que eu tenho meus próprios motivos, Felipe. E não sou tão ingênua quanto você talvez pense. 1 ano pode parecer pouco, mas muita coisa pode acontecer nesse tempo. Se você acha que pode me manipular ou controlar, está enganado. Muito enganado. Felipe sentiu uma pontada de algo que não era irritação, mas uma curiosidade genuína.
Aquela mulher, tão diferente de suas conquistas habituais em todos os sentidos, prometia um jogo que ele ainda não entendia. E pela primeira vez, ele se sentiu menos no controle do que gostaria. O casamento entre Felipe e Cecília foi uma cerimônia fria e protocolar, digna de um contrato comercial, não de uma união de corações. Realizado em um cartório discreto, com apenas as testemunhas necessárias, Otávio e a secretária de Felipe, o evento durou menos de 15 minutos. Não houve votos emocionais, apenas a leitura de cláusulas pré-determinadas, pensadas para proteger os interesses de Felipe. Ele, com sua mente estratégica, já se via como o vencedor da aposta, convencido de que o ano passaria voando. Tinha certeza de que Cecília, por mais teimosa que fosse, eventualmente cederia ao luxuoso estilo de vida que ele estava prestes a oferecer. A aliança de um ouro discreto parecia mais uma algema do que um símbolo de união. Logo após a cerimônia, Felipe levou Cecília à sua penthouse imponente no bairro dos Jardins, um monumento à sua riqueza e poder. As janelas gigantescas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e o interior era decorado com obras de arte caríssimas e móveis de design exclusivo. Para ele, aquele era o verdadeiro campo de batalha, onde ele conquistaria Cecília pelo poder de seu mundo material. "Seja bem-vinda ao seu novo lar, Cecília", ele disse, com um tom de quem apresenta um prêmio. O olhar dela, no entanto, não era de admiração, mas de desafio. "Um ano, Felipe." "Nem um dia a mais", ela respondeu, caminhando até uma das janelas, os olhos fixos na metrópole abaixo, completamente alheia ao luxo que a cercava. Felipe sorriu confiante. Ele estava acostumado a essa resistência inicial. Todas as mulheres em sua vida acabavam se rendendo ao seu charme e à sua fortuna. Cecília não seria diferente, ou pelo menos era o que ele pensava. Nos primeiros dias após o casamento, Felipe tentou de tudo para impressionar Cecília. Joias deslumbrantes, roupas de grife dos estilistas mais renomados, viagens luxuosas de última hora para destinos exóticos. Tudo na esperança de que ela se adaptasse ao estilo de vida que ele ditava. Mas, para sua crescente frustração, Cecília recusava cada oferta com uma calma irritante. Ela insistia em manter sua rotina simples e modesta, frequentando seu consultório e se recusando a ceder às tentações da riqueza. "Eu não preciso dessas coisas, Felipe", ela dizia, com uma tranquilidade que apenas o irritava ainda mais. "Meu valor não está no que possuo, mas no que sou." Aquilo o incomodava profundamente. Felipe, que sempre conseguiu tudo o que queria com um estalar de dedos, via sua autoridade sendo desafiada pela primeira vez. Não se tratava mais apenas da aposta. Agora era pessoal. Ele precisava conquistar Cecília de algum modo. Precisava provar que, no final, ele estava no controle. Foi então que ele começou a jogar de forma mais agressiva. Impediu que ela fosse trabalhar, usando desculpas como "você não precisa mais de um salário, ou seu papel agora é outro." Quando Cecília insistia, ele a fazia esperar horas para reuniões que ela considerava importantes, manipulava horários, situações, tudo para manter o controle. Mas Cecília não cedia. Ela era como uma rocha sólida contra as tentativas de Felipe, e isso só intensificava seu desejo de quebrá-la. O relacionamento deles começou a se transformar em um campo minado de pequenas provocações, onde Cecília, com palavras afiadas, desarmava toda a tentativa de Felipe de fazê-la se sentir inferior ou controlada. Felipe nunca havia conhecido uma resistência tão firme, tão inabalável. E o que era para ser um jogo estava se transformando em uma batalha de vontades, onde ele não tinha certeza de quem sairia vitorioso. Em uma noite particularmente tensa, Felipe tentou uma abordagem mais emocional. "Eu não te entendo, Cecília", ele disse, olhando-a com uma mistura de frustração e curiosidade. "Qualquer outra mulher estaria feliz de viver esse tipo de luxo, mas você age como se isso não fosse suficiente. O que você realmente quer?" Cecília, que até aquele momento estivera impassível, finalmente levantou os olhos e eles brilharam com uma intensidade que Felipe não esperava. "O que eu quero? Eu quero respeito, Felipe. Não sou uma peça no seu tabuleiro de xadrez.
Você acha que pode me controlar com dinheiro, mas está enganado. O dinheiro não compra dignidade nem integridade. Você pode ter todas essas coisas ao seu redor, mas é vazio por dentro. E é isso que você não suporta. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, Felipe sentiu que poderia estar perdendo mais do que o controle. Cecília não estava apenas resistindo ao seu poder. Ela estava desmontando a fachada que ele construíra ao longo dos anos. Isso o assustava. Nunca ninguém o desafiara assim. E o fato de Cecília ver além de sua riqueza fazia Felipe se sentir exposto. Mas em vez de recuar, ele decidiu apertar ainda mais seu controle. Começou a fazer planos para isolar Cecília, para fazê-la perceber que, sem ele, sua vida seria muito mais difícil. Cortou contatos. Fechou portas que poderiam avançar sua carreira e até sabotou eventos importantes que ela estava organizando. No entanto, Cecília não era do tipo que se intimidava facilmente. A cada golpe, ela se levantava mais determinada, segurando sua dignidade e se recusando a ser moldada por Felipe. A teimosia de Cecília o consumia, mas estranhamente, uma nova emoção começava a nascer em Felipe, a fascinação, porque ela era tão diferente. O que a tornava tão forte? E então, em uma noite fria, Cecília jogou sua própria carta. Felipe, você acha que está no controle, não é? E ela disse com uma voz calculista. Mas o que você não sabe é que eu também tenho um plano. E acredite, quando chegar o momento certo, você vai perceber que todo esse jogo está baseado em algo muito maior do que você jamais imaginou. Felipe a olhou surpreso. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez tivesse subestimado Cecília. E pela primeira vez, ele sentiu o medo de que, no final, ele não fosse o vencedor desse jogo. Tentou de todas as formas manipular a situação a seu favor. Mas Cecília continuava resistindo sem hesitar. Ela era como uma fortaleza que ele não conseguia derrubar. Cada tentativa que ele fazia parecia reforçar ainda mais a força interior dela. Porém, havia algo que Felipe não podia negar. Com o passar do tempo, ele começou a ver Cecília de forma diferente. Não se tratava apenas de respeitar sua resistência, mas havia algo mais profundo. Ela estava fazendo algo que nenhuma outra mulher havia feito. Ela o estava desarmando emocionalmente. Isso o deixava desconfortável e confuso. Pela primeira vez, ele se viu pensando nela não como parte de uma aposta ou como uma oponente, mas como uma pessoa que ele realmente queria entender. Em uma noite, após uma discussão acalorada, Felipe se viu sozinho na grande sala de estar, olhando para a cidade através das janelas de vidro. O brilho das luzes da cidade costumava lhe dar uma sensação de poder, mas agora tudo parecia vazio. Ele se perguntava por que estava se sentindo assim. Cecília era apenas uma mulher com quem ele se casara por um ano. Ela deveria ser apenas uma peça em seu jogo, nada mais. Mas a verdade era que ela estava despertando algo dentro dele. Ele, que sempre controlou suas emoções, agora se via afetado. Cecília conseguia ver através da fachada que ele construíra, e isso o fazia se sentir vulnerável. O jogo estava virando, e Felipe, o grande estrategista, percebia que o maior mistério de sua vida estava em quem Cecília realmente era. Os meses da aposta estavam se esgotando, e a cada dia, Felipe sentia a proximidade de uma revelação iminente que o deixava inquieto. Cecília havia se tornado uma presença enigmática em sua vida. Ele a via não apenas como a mulher da aposta, mas como alguém que sabia algo que ele não conseguia entender. A obsessão de Felipe em desvendar o segredo de Cecília o consumia. Ele tentou de tudo. Contratou detetives para investigar seu passado, seguiu cada pista, mas tudo parecia cuidadosamente orquestrado por Cecília. Era como se ela estivesse sempre 2 passos à frente, controlando o jogo desde o início. Uma noite, após uma reunião de negócios estressante, Felipe chegou à penthouse mais tarde do que o habitual. A luz da varanda estava acesa, e lá estava Cecília, sentada, olhando para a cidade como uma rainha que supervisiona seu império. Ele sabia que naquela noite tudo seria revelado, e o medo do que pudesse ouvir fez seu coração apertar.
Ele caminhou em direção a ela e o som de seus passos ecoou no silêncio da sala. Cecília não se virou imediatamente. O clima estava tenso, quase como se ambos soubessem que algo devastador estava prestes a acontecer. Eu preciso de respostas. Cecília, Felipe disse, sua voz firme, embora seu coração batesse forte. Não aguento mais esse jogo. Você tem que me contar a verdade. Cecília suspirou lentamente e se levantou da cadeira, virando-se para encará-lo. Seus olhos, que normalmente eram calmos e calculistas, agora brilhavam com uma emoção que Felipe não conseguia decifrar. Havia algo novo nela, algo sombrio e feroz. A verdade, Felipe? E ela deu um sorriso amargo, cruzando os braços. Você realmente quer saber a verdade? Felipe acenou com a cabeça sem hesitar, mas a tensão no ar aumentava a cada segundo que passava. Ele se preparou para qualquer resposta, mas nada poderia prepará-lo para o que ele estava prestes a ouvir. Você não faz ideia de quem eu sou. Cecília começou, sua voz carregada de frieza. Sempre viu as pessoas como peças no seu tabuleiro de xadrez. Mas dessa vez, Felipe, você era a peça. Eu que estava jogando o jogo desde o começo. Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A certeza de que sempre estava no controle começou a desmoronar diante dela. Ele tentou falar, mas Cecília não o deixou. Você lembra do nome Tecno Inova? Ela continuou, sua voz ficando mais cortante. Claro que você não lembra, ela disse com amargor. Pessoas como você nunca lembram. Meu pai tinha numa pequena empresa, uma que mal conseguia sobreviver, até você aparecer e destruí-la. Você destruiu a vida dele, Felipe. Ele perdeu tudo, e isso levou à morte dele. Cecília fez uma pausa, sua voz quebrando por um momento antes de continuar, as lágrimas se formando em seus olhos. Meu pai se matou por causa do seu império, do seu sucesso a qualquer custo. As palavras dela atingiram Felipe como um soco no estômago. Ele ficou ali, congelado, enquanto as memórias lentamente voltavam à tona. Foram tantos negócios, tantos contratos, tantas vidas afetadas pelas suas mãos gananciosas. Ele não podia se lembrar de todas as empresas que destruiu para chegar ao topo. Mas agora, de repente, tudo estava voltando para assombrá-lo. O chão sob seus pés parecia desabar, e a verdade tão dolorosa começava a reescrever sua própria história. Cecília e... Felipe tentou interromper. Desesperado, mas ela levantou a mão, impedindo-o. Não! Ela gritou, sua raiva transbordando. Você não tem ideia do que causou. Não se trata apenas de dinheiro, Felipe, são vidas destruídas. Você tirou meu pai de mim, a única pessoa que eu tinha no mundo. E enquanto você prosperava, minha mãe e eu éramos jogadas na miséria. Aceitei a aposta porque queria que você sentisse só uma fração do que eu senti. Queria que você soubesse o que é ser jogado, manipulado e deixado sem poder. Felipe sentiu seu corpo tremer. Ele sempre achou que estava no controle. Sempre acreditou que sairia vitorioso. Mas agora as coisas haviam mudado. Ele era o alvo. E Cecília, a jogadora, estava controlando todo o tabuleiro. Cecília... Ele começou a falar, mas sua voz estava fraca. Eu não sabia. Não, Felipe. Cecília interrompeu, dando um passo à frente até ficar cara a cara com ele. Você nunca soube porque nunca se importou. Você destruiu vidas sem pensar duas vezes. E agora estou aqui, não para destruir você, mas para garantir que você nunca se esqueça do que fez. Eu quero que você sinta a dor que você causou. E essa dor, Felipe, vai te assombrar pelo resto da sua vida. As palavras de Cecília caíram sobre ele como uma sentença. Felipe se viu diante de algo e que nunca havia experimentado antes. As reais consequências de suas ações. O peso da culpa o esmagava. Ele soubera, naquele momento, que havia perdido muito mais do que uma simples aposta. Ele havia perdido algo que nunca poderia recuperar. Cecília se afastou e o silêncio ecoou pela penthouse. Felipe sentiu suas pernas fraquejarem e ele se deixou cair no sofá, sem palavras, sem respostas. Tudo o que restava era o vazio. A revelação de Cecília reverberou na mente de Felipe como uma tempestade implacável. Cada palavra que ela disse destruiu, peça por peça, o mundo que ele achava que conhecia. A mulher que ele pensava poder manipular,
que ele via como uma simples peça em seu jogo de poder e apostas, acabara de virar o tabuleiro inteiro. Pela primeira vez, Felipe não soubera como reagir. Pela primeira vez, ele estava verdadeiramente fora de controle. Aquele não era o fim do jogo, mas o início de uma nova fase, onde a dor de Cecília se tornaria a prisão de Felipe. Cecília, no entanto, não lhe deu tempo para processar. Depois de revelar a destruição de sua família e o suicídio de seu pai, ela o deixou sozinho na sala, abandonado à sua própria culpa. Felipe ficou ali, imóvel, o ar na penthouse sufocante, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele queria falar com ela, pedir desculpas, tentar explicar o inexplicável, mas a verdade era que nenhuma palavra saiu. Como poderia justificar algo tão cruel, algo que causou tanto sofrimento? Nos dias seguintes à revelação de Cecília, ela fez exatamente o que Felipe mais temia. Ignorou-o completamente. Sua presença foi um lembrete constante de seu fracasso. Ela passava por ele como se fosse invisível, como se sua existência não fosse mais do que uma sombra. Na hora do café da manhã, ela sentava em silêncio, mal levantando os olhos quando ele tentava falar. Suas palavras morriam no ar, incapazes de atravessar o muro que ela construíra entre eles. Felipe, acostumado a comandar a sala, a ser o centro das atenções, agora estava sendo ignorado dentro de sua própria casa. A ausência de atenção era insuportável. Cecília falava com a equipe, tratava de seus próprios assuntos, mas com Felipe parecia que ele não existia. O peso desse silêncio forçado estava lentamente destruindo o homem que ele pensava ser. Cecília, ele tentou chamar uma manhã. Enquanto ela se preparava para sair, precisamos conversar. Ela parou ainda de costas para ele, ajustando o casaco. O silêncio na sala cresceu mais denso, e Felipe aguardou ansioso por alguma reação, qualquer palavra, até mesmo uma de raiva, teria sido melhor que a indiferença. Mas Cecília não disse nada. Ela simplesmente saiu, fechando a porta suavemente, deixando Felipe com o eco do som em sua mente. A dor de ser ignorado por alguém que ele estava começando a ver como muito mais do que uma adversária era algo novo para Felipe. Ele estava acostumado a controlar, a vencer. Mas agora ele era o manipulado, punido pelo silêncio e desprezo. Cada vez que ela o deixava sozinho, o sentimento de impotência crescia, e isso era apenas o começo. Cecília não parou no silêncio. Ela começou a minar ativamente a confiança de Felipe de maneiras pequenas, mas dolorosas. No trabalho, ele começou a perceber que reuniões importantes estavam sendo reagendadas sem aviso. Suas decisões de negócios estavam sendo repentinamente questionadas e projetos que ele havia iniciado misteriosamente começaram a falhar. Ele sabia que aquilo era obra de Cecília, mesmo que ela nunca tivesse admitido. Felipe sentia sua influência em cada movimento, como se ela estivesse puxando as cordas invisíveis que mantinham sua vida unida. Em casa, as coisas estavam piorando. Cecília adotou uma postura de total desdém, deliberadamente se distanciando de qualquer tentativa de reconciliação de Felipe. Ela parou de sentar com ele nas refeições e evitava qualquer conversa além do superficial. Quando ele a seguia, tentando resolver as coisas, Cecília respondia com olhares frios, como se sua presença fosse um incômodo. Uma noite, Felipe a encontrou na sala de estar lendo um livro. A cena parecia pacífica, mas ele sabia que aquele momento de calma era uma armadilha silenciosa. Ele se sentou no sofá, tentando mais uma vez falar com ela. "Cecília", ele começou, com a voz baixa, quase implorando. "Eu sei que fiz coisas horríveis. Sei que causei muito sofrimento a você. Mas, por favor, podemos tentar resolver isso? Podemos pelo menos conversar?" Cecília fechou o livro lentamente sem olhá-lo. Quando finalmente levantou os olhos, seu rosto estava tão frio que fez Felipe tremer. "Conversar?" Ela repetiu com uma risada amarga. "Você acha que ainda há algo a ser dito?" "Quer palavras, Felipe? Depois de tudo o que você fez, palavras são inúteis." "Eu estava errado, Cecília." "Eu sei disso." Felipe insistiu, levantando-se do sofá e se aproximando, desesperado por qualquer tipo de conexão. "Eu faria qualquer coisa para consertar o que fiz."
Eu posso mudar, eu juro. Ela finalmente o olhou, seu olhar penetrante, como se desafiasse Felipe a cumprir suas próprias promessas. Mudar? Ela disse, levantando-se lentamente. Você acha que mudar agora vai apagar tudo? Vai trazer meu pai de volta? Vai corrigir os anos que passamos em miséria por sua causa? Não, Felipe, não vai. Ela deu um passo à frente, e Felipe sentiu-se afundar, esmagado pela intensidade de seu olhar. O que você fizer agora não é por mim, Felipe, é por você. Você vai carregar esse peso, essa culpa, pelo resto da sua vida. Felipe ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele percebeu que não haveria uma redenção fácil, nem um perdão instantâneo. Ele queria lutar por algo que poderia ser consertado, mas Cecília estava além de qualquer reparo simples. Cecília começou a aumentar a intensidade de suas punições. Uma noite, após uma reunião desastrosa no trabalho, onde um projeto importante havia sido sabotado, Felipe chegou em casa para encontrar Cecília ao telefone rindo. Ele ouviu fragmentos da conversa e percebeu que ela estava discutindo suas decisões no trabalho. Ele sabia que era ela. Cecília estava destruindo tudo o que ele havia conquistado, mas de uma maneira tão sutil e calculada que ninguém além dele perceberia. Ela o fazia sofrer em silêncio. Quando Cecília desligou o telefone, Felipe estava esperando na sala de estar. Ele a encarou, sua expressão exausta, cheia de raiva reprimida, mas também de dor. Você está destruindo tudo, não está? Ele disse, sua voz baixa, mas com um tom evidente de frustração. Você está destruindo a minha vida, Cecília. Cecília o olhou com uma expressão impassível, cruzando os braços. Destruindo sua vida? E ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. Eu só estou devolvendo o que você me deu. Não se preocupe, Felipe, eu não vou arruinar você financeiramente. Isso seria muito simples. Eu quero que você viva com a dor. Quero que você sinta cada pequena perda, assim como eu senti. Quero que a cada dia você veja tudo o que construiu desmoronar. E saiba que é sua culpa. Felipe sentiu o chão desaparecer sob seus pés mais uma vez. Era um pesadelo. Ele sempre fora o vencedor, sempre o homem que controlava o destino dos outros. Mas agora ele era o alvo de uma vingança fria e meticulosa. Cecília não queria destruí-lo de uma vez. Ela queria que ele sofresse dia após dia, com cada pequena derrota, com cada olhar de desdém, até que ele não tivesse mais nada além de arrependimento. Semanas se passaram, e Cecília continuava a ignorá-lo e puni-lo. Felipe, que antes era arrogante e confiante, agora vagava pela casa como uma sombra de quem ele costumava ser, tentando de todas as formas conquistar um perdão que ele sabia que nunca viria. Ele tentou se redimir, mas seus esforços eram sempre insuficientes. Ele estava preso em um ciclo de culpa e dor, um ciclo que Cecília controlava com perfeição. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, Cecília finalmente o confrontou, desta vez com uma frieza que Felipe nunca tinha visto antes. Ela se aproximou dele enquanto ele estava sentado no sofá, exausto e quebrado, e disse as palavras que o assombraram para sempre. Felipe, ela começou, sua voz calma, mas cortante. Você tirou algo de mim que eu nunca poderei recuperar. Ela fez uma pausa e continuou. Agora eu estou devolvendo o favor. E você vai viver com isso pelo resto da sua vida. Com essas palavras, Cecília o deixou ali, sem mais nada a dizer. Ela não precisava dizer mais nada. A punição já estava em andamento, e Felipe sabia que ele nunca mais seria o mesmo. Felipe Andrade se sentiu preso em um labirinto de culpa e desespero. Cecília havia conseguido fazê-lo experimentar o que era estar fora de controle. As semanas seguintes à revelação de Cecília foram insuportáveis. Felipe não era mais o homem confiante e arrogante que acreditava ter controle sobre tudo ao seu redor. Agora ele era uma sombra, um reflexo pálido de quem costumava ser. A cada tentativa de falar com Cecília, ele era recebido com olhares frios, ignorado e rejeitado. Sua indiferença estava o consumindo por dentro. Ele não dormia mais, incapaz de pensar em outra coisa, além de tentar consertar o que havia quebrado. Mas o peso da verdade e das ações de seu passado tornavam aquele caminho quase impossível. No entanto, algo começou a mudar em Felipe. Ele percebeu que suas palavras já não tinham mais valor.
Desculpas não significavam nada. Cecília precisava ver uma mudança genuína, uma transformação real. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para provar isso a ela. Ele precisava de ações, não de promessas vazias. Uma manhã, Felipe acordou determinado. Ele sabia que não poderia simplesmente pedir perdão. Ele tinha que fazer algo diferente. O primeiro passo seria dar espaço a Cecília. Ela precisava ver que ele respeitava o tempo dela, que não iria mais pressioná-la, mas também sabia que precisava mostrar que ainda estava ali, de formas sutis, mas significativas. Felipe começou a prestar atenção nas pequenas coisas que faziam parte da vida de Cecília. Ele observava suas rotinas diárias, suas preferências, suas pequenas manias. Ele não as seguia, não invadia seu espaço, mas mentalmente anotava tudo o que ela amava. Flores, especialmente orquídeas. O cheiro do café dela pela manhã, sempre forte, sem açúcar. A paixão dela por livros antigos. Esses detalhes que antes pareciam insignificantes, agora eram a chave para sua tentativa de reconexão. Naquela mesma tarde, Felipe foi a uma das melhores floriculturas da cidade e comprou um buquê de orquídeas. Ele não ia entregá-las diretamente a Cecília. Sabia que ela as rejeitaria imediatamente. Em vez disso, ele deixou as flores na mesa da cozinha, sem um bilhete, simples, mas significativo. Ele esperou ansiosamente enquanto ela saía para uma caminhada. Quando Cecília voltou, encontrou o buquê. Ela não disse nada, mas Felipe observou de canto de olho. O exato momento em que ela parou em frente às flores, sua expressão não mudou. Mas ele percebeu que ela pegou uma das flores e a cheirou. Era um pequeno gesto, mas para Felipe foi uma vitória, uma faísca de esperança. Felipe continuou com os pequenos gestos. Ele cuidadosamente preparava a mesa do café da manhã, fazia o café forte, do jeito que Cecília gostava, e então saía, garantindo que não impusesse sua presença. Ele deixava pequenas coisas que ela apreciava ao alcance dela, sempre sem forçar um encontro ou conversa. Aos poucos ele tentava mostrar que havia mudado, que estava prestando atenção, que realmente queria cuidar de Cecília. Mas Cecília ainda não cedia. Ela mantinha o muro entre eles, e Felipe sabia que derrubar essa barreira levaria tempo. Mesmo assim, ele não desistiria. Estava comprometido em mostrar a ela que era diferente, que podia reconquistá-la, mas nas condições dela, respeitando o espaço que ela precisava. Foi em uma noite particularmente fria que as coisas começaram a mudar. Cecília estava na varanda, envolta em um cobertor, observando as luzes da cidade. Depois de hesitar por alguns momentos, Felipe se aproximou dela, trazendo uma xícara de chá quente, sabendo que ela gostava de tomar algo quente antes de dormir. Aqui pensei que você gostaria de algo quente, ele disse, mantendo a voz calma, sem pressionar sua presença. Cecília não disse nada a princípio, mas pegou a xícara com os olhos ainda fixos na cidade à frente. Felipe ficou ao lado dela, em silêncio, apenas tentando estar presente sem invadir seu espaço. O silêncio entre eles estava tenso, mas pela primeira vez em semanas, não parecia insuportável. Era como se algo estivesse mudando, mesmo que fosse quase imperceptível. Por que você está fazendo isso, Felipe? Cecília finalmente quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Felipe sabia que essa era a sua chance de falar, mas precisaria ser cuidadoso. Ele respirou fundo antes de responder, porque percebi que palavras não significam mais nada. Ele começou, olhando para o horizonte junto com ela. Minhas palavras não importam. O que fiz não pode ser consertado com desculpas. Mas estou tentando mostrar que estou mudando. Eu quero ser uma pessoa melhor, não apenas para você, mas porque percebi que preciso ser. Cecília ficou em silêncio por alguns segundos, ainda segurando a xícara de chá. O vento frio passava por eles, mas a tensão parecia diminuir um pouco. Você não pode mudar o passado. Felipe, ela finalmente disse, sua voz mais suave do que ele esperava. Eu sei, ele respondeu sinceramente, mas eu posso mudar o futuro. Cecília olhou para ele pela primeira vez naquela noite, e Felipe viu algo diferente nos olhos dela. A dureza ainda estava lá, mas havia um brilho de curiosidade. Ela não estava pronta para perdoá-lo completamente. Ele sabia disso, mas aquele momento era crucial.
Ele tocou em algo que ela talvez quisesse acreditar. Nos dias seguintes, Felipe continuou com seus pequenos gestos, mas agora havia uma energia diferente entre eles. Cecília ainda mantinha distância, mas não o rejeitava tão abertamente como antes. Ela aceitava as flores, as xícaras de chá e até permitia que ele conversasse com ela durante o café da manhã, embora fosse brevemente e de forma superficial. As barreiras estavam começando a cair, ainda que lentamente. Mas o verdadeiro teste veio numa noite quando Felipe estava prestes a sair para uma reunião. Ele havia se vestido, pronto para mais um compromisso de negócios, quando Cecília entrou na sala com uma expressão que ele não conseguia decifrar. "Você pode cancelar sua reunião?" Bela perguntou de repente. Felipe a encarou surpreso. Ela nunca havia demonstrado interesse nas idas e vindas dele, desde que o relacionamento deles havia se deteriorado. Ele hesitou, mas então assentiu, pegando seu telefone e cancelando a reunião sem pensar duas vezes. Era a primeira vez em semanas que Cecília parecia disposta a passar um tempo com ele, e ele não ia perder essa oportunidade. Eles se sentaram no sofá com uma pequena distância entre eles. Mas pela primeira vez, o silêncio não parecia desconfortável. Cecília parecia pensativa, como se estivesse processando tudo o que havia acontecido nos últimos meses. "Eu não estou pronta para te perdoar completamente", Cecília disse, quebrando o silêncio. "Mas você está me mostrando algo diferente. Eu vejo que você está tentando, e talvez isso seja o começo de algo." Felipe sentiu seu coração disparar. Ele não podia apressar as coisas. Sabia disso. Mas as palavras de Cecília foram suficientes para manter sua esperança viva. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas estava disposto a dar cada passo se isso significasse conquistar seu perdão e, quem sabe, seu amor. A noite seguiu tranquilamente, com os dois conversando sobre coisas triviais, mas para Felipe aquilo foi uma vitória. Ele estava reconstruindo algo lentamente, com paciência. Cecília já não era mais uma figura intocável. Ela estava começando a baixar sua guarda, e Felipe não cometeria o erro de subestimá-la novamente. Ainda assim, havia uma sombra pairando sobre eles. Felipe sabia que Cecília não havia revelado tudo. Ainda havia algo que ela ainda estava escondendo, e ele precisava estar preparado para enfrentá-lo. Mas por agora, o fato de Cecília estar disposta a conversar já era o suficiente. A penitência de Felipe estava longe de acabar, mas o silêncio que antes o aprisionava agora começava a ceder espaço para a esperança. As semanas seguintes àquela noite tranquila foram uma mistura de tensão e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Felipe sentiu que estava fazendo progressos com Cecília. Ela já não o tratava com uma frieza absoluta, mas sim com uma cautela distante. Felipe sabia que o caminho ainda era longo, mas estava disposto a seguir cada passo em direção ao seu perdão. Ele se dedicou inteiramente a provar a Cecília que ele era um homem mudado. Ele cancelou compromissos de trabalho para passar mais tempo em casa, garantindo que estivesse disponível para ela sem pressioná-la ou exigir respostas imediatas. Pequenos gestos, como preparar o café da manhã juntos ou conversar sobre coisas triviais à noite, passaram a fazer parte da rotina deles. Aos poucos, o gelo entre eles começou a derreter, e Felipe notou que Cecília já não o tratava com o mesmo desdém. No entanto, algo ainda o incomodava. Apesar do progresso, ele sentia que Cecília ainda guardava um segredo. Ela permanecia reservada em certos momentos, evitando conversas mais profundas sobre o passado ou o futuro. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para falar. Mas Felipe não sabia qual seria esse momento. Então, numa noite silenciosa, enquanto a chuva batia suavemente contra as janelas da penthouse, Felipe percebeu uma mudança no comportamento de Cecília. Ela parecia mais introspectiva, mais distante do que o normal, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Felipe tentou não pressioná-la, mas sua curiosidade o consumia. O que ela estava escondendo? O que ainda não tinha sido dito? Finalmente, quando o silêncio se tornou insuportável, Felipe quebrou a barreira. "Cecília", ele começou. Sua voz baixa, quase temerosa,
Eu sei que ainda há algo entre nós que você não me contou. Eu sinto isso. Ele a olhou nos olhos, esperando por qualquer sinal de reação. Por favor, se há algo que você ainda está guardando, eu preciso saber. Cecília, que estava sentada no sofá com as mãos dobradas no colo, respirou fundo, inicialmente evitando o olhar de Felipe. O silêncio que se seguiu foi agoniante, mas Felipe sabia que ele precisava ser paciente. Ele sabia que forçar algo agora poderia desfazer todo o progresso que ele havia feito. Finalmente Cecília olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de dor e resolução. Você está certo, Felipe, ela disse, sua voz suave, mas pesada de emoção. Eu estive guardando algo. Algo que não achei que pudesse te contar até agora, mas talvez seja a hora. Felipe sentiu o ar se apertar ao redor dele. Qualquer que fosse o segredo, ele sabia que isso mudaria tudo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, esperando pela revelação, mas também temendo o que poderia ouvir. Você se lembra da empresa que você destruiu, a que meu pai gerenciava? E Cecília começou seu tom firme, mas a expressão mostrando uma dor profunda. Eu te disse que você destruiu a nossa família, e isso é verdade. Mas não é só isso que você destruiu. Felipe a olhou confuso. O que você quer dizer? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Cecília abaixou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Quando ela finalmente falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Eu estava grávida, Felipe. Eu estava grávida quando tudo aconteceu. E quando perdemos tudo, quando meu pai se foi, a pressão e o estresse de tudo isso, eu perdi o bebê. Aquelas palavras atingiram Felipe como um peso esmagador. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir, mas não conseguiu acreditar. O quê? Ele sussurrou atônito. Eu estava grávida na época. Quando tudo aconteceu, Cecília continuou, seus olhos ainda fixos no chão. E quando perdemos tudo, quando meu pai se foi, a pressão e o estresse de tudo isso, eu perdi o bebê. Felipe sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele mal conseguia respirar. O impacto da revelação o atingiu como um soco no estômago, algo que ele nunca poderia ter imaginado. A culpa que ele já vinha sentindo, que o consumia há semanas, parecia crescer ainda mais. Ele havia destruído não apenas uma empresa, não apenas uma família, mas também uma vida. Cecília! E ele tentou falar, mas sua voz estava embargada. Eu nunca poderia ter imaginado. Ela finalmente olhou para ele, e as lágrimas que ela havia segurado agora escorriam pelo seu rosto. Mesmo com a dor estampada em sua face, havia uma força inegável nela. Não, Felipe, ela disse, sua voz cheia de mágoa e ressentimento. Você não sabia porque nunca se importou em saber. Você destruiu vidas, Felipe, e nem olhou para as pessoas em seu caminho. Eu perdi meu filho e você seguiu com a sua vida como se nada tivesse acontecido. As palavras dela cortaram Felipe como facas. Ele queria fazer algo, dizer algo que consertasse o que ele havia feito. Mas sabia que nada que dissesse ou fizesse apagaria o que Cecília havia vivido. Eu não tenho palavras. Felipe finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca e cheia de desespero. Eu sei que o que fiz é imperdoável, e eu nunca vou me perdoar por isso. Mas, por favor, Cecília, eu faria qualquer coisa para tentar consertar isso. Qualquer coisa. Cecília o observou por um longo momento, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe sabia que nada que ele dissesse poderia trazer o bebê de volta ou consertar o passado. Mas ele estava desesperado para encontrar uma maneira de, ao menos, aliviar um pouco da dor que Cecília estava sentindo. Finalmente, Cecília respirou fundo e fechou os olhos, como se tomasse uma decisão interna. Quando os abriu novamente, sua expressão havia mudado. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais. Algo que Felipe não conseguia identificar. Eu não sei se posso te perdoar, Felipe, ela disse honestamente. O que você fez, o que você causou, não sei se tem perdão. Felipe estava decidido a mostrar a Cecília que realmente havia mudado. Ele não queria mais ser o homem de antes, aquele que ignorava as pessoas ao seu redor, em busca de poder e sucesso a qualquer custo. A partir daquele momento, o arrependimento seria sua motivação para mudar.
Ele não queria apenas reconquistar o amor de Cecília, mas também se tornar um homem digno do respeito dela e das pessoas que ele havia ferido durante sua carreira. Implacável nos negócios. Na manhã seguinte, Felipe tomou uma decisão. Ele não ficaria mais parado, deixando o passado condená-lo para sempre. Ele começaria de novo. E o primeiro passo seria reparar o máximo possível do dano que causou para mostrar a Cecília que ele realmente havia mudado. Ele começou a localizar as famílias cujas vidas haviam sido destruídas por suas decisões de negócios. Sua primeira visita foi à família de um antigo concorrente, cujo negócio ele havia arruinado anos atrás. Felipe chegou sem avisar, batendo na porta de uma casa simples em um bairro, bem distante da opulência de sua própria vida. O homem que atendeu a porta era um estranho para Felipe, mas a dor nos olhos dele era familiar. "Eu sou Felipe Andrade", Felipe disse com uma sinceridade que mal reconhecia em si mesmo. "Estou aqui para me desculpar." O homem o olhou por um longo momento, a incredulidade clara em seus olhos. "Desculpar?" E ele riu amargamente. "O que isso vai mudar agora? Eu não posso mudar o passado." Felipe respondeu firmemente, "Mas posso tentar ajudar a reconstruir o futuro. Estou aqui para oferecer compensação, para ajudar a consertar o que destruí." Nos dias que seguiram, Felipe continuou sua jornada de redenção. Ele bateu em portas, se encontrou com famílias e ofereceu não apenas dinheiro, mas também seu tempo e esforço para entender verdadeiramente o impacto de suas ações. Começou a doar grandes quantias para pequenas empresas que haviam sido prejudicadas por suas manobras corporativas, criando programas de recuperação para ajudar outros empreendedores a reconstruir. Cecília observou tudo à distância. No início, ela permaneceu cautelosa, observando como Felipe estava se comportando. Ela sabia que ele estava tentando mudar, mas o perdão não viria facilmente. No entanto, conforme os dias passavam e Felipe mostrava uma verdadeira transformação, ela começou a sentir algo novo por ele, um respeito renovado e uma admiração que ela não esperava. Ele estava mudando e estava provando que suas palavras não eram mais vazias. Uma noite, Cecília estava na varanda, observando as luzes da cidade quando Felipe se aproximou silenciosamente. Ele acabara de voltar de mais uma de suas visitas de reconciliação e sua expressão estava diferente agora, mais resoluta. "Como foi hoje?" Cecília perguntou, ainda olhando para o horizonte. Felipe suspirou, um suspiro profundo que carregava meses de esforço e arrependimento. "Foi difícil", ele admitiu, "mas necessário. Cada conversa, cada pedido de desculpas é um passo em direção a me tornar uma pessoa melhor. Não apenas para você, Cecília, mas para mim também." Ela finalmente se virou para olhá-lo, e havia algo diferente em seu olhar também. A dureza que sempre esteve lá, a raiva que ela guardava, parecia ter se suavizado. Naquele momento, Cecília viu que Felipe estava realmente mudando. Ele já não era o homem arrogante que havia entrado em sua vida por causa de uma aposta. Ele era alguém que estava lutando para ser diferente, alguém disposto a lutar por eles. "Eu consigo ver isso, Felipe", Cecília disse, sua voz suave, mas firme, "e quero que você saiba que estou disposta a tentar. Talvez seja a hora de deixarmos o passado para trás e construirmos algo novo." Felipe sentiu uma onda de alívio, algo que ele nem sabia que estava esperando. Essas palavras significavam mais para ele do que ele poderia imaginar. Cecília estava disposta a lhes dar uma chance, não como o casal forçado por uma aposta, mas como duas pessoas prontas para começar de novo. Quando o contrato de casamento de 1 ano chegou ao fim, algo surpreendente começou a acontecer. Cecília e Felipe se aproximaram. Suas conversas se tornaram menos formais, menos tensas. Eles compartilhavam momentos de risada e conexão, e aos poucos, o amor começou a florescer de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Eles já não eram mais o distante casal de uma aposta. Agora, não estavam mais presos em um casamento arranjado. Eram duas pessoas se redescobrindo de uma maneira genuína e sincera.
Em uma noite, quando o período de um ano estava prestes a terminar, Felipe preparou um jantar especial. Ele sabia que aquele momento seria crucial. Eles haviam chegado tão longe e ele não queria que o casamento terminasse ali. Cecília, ele disse durante o jantar, sua voz cheia de um nervosismo inesperado. Eu sei que o nosso acordo está quase no fim, mas eu não quero que isso acabe. Eu não quero que a gente acabe. Eu me apaixonei por você, Cecília, de verdade, e quero que a gente continue. Mas agora como um casal de verdade, sem apostas, sem jogos. Cecília olhou para ele surpresa pela sinceridade de suas palavras, mas também com o coração aquecido. Ela percebeu que também sentia algo por ele, algo que havia crescido silenciosamente nas últimas semanas. Eles haviam começado como adversários, mas agora estavam apaixonados de uma maneira profunda e real. Eu também te amo, Felipe, Cecília disse, sua voz suave, mas firme. E quero tentar. Quero construir algo com você, mas dessa vez como iguais, como um casal de verdade. Aqueles momentos foram de pura felicidade para ambos. Eles haviam superado obstáculos que antes pareciam impossíveis e agora estavam prontos para seguir em frente juntos. Meses depois, Cecília começou a perceber algo diferente em seu corpo. Ela se sentia enjoada de manhã, algo a que não estava acostumada. Foi só depois de um check-up que ela teve certeza de que estava grávida. Quando Cecília contou a Felipe, a reação dele foi de pura alegria. Ele a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tudo o que haviam passado, toda a dor e o sofrimento, agora pareciam levar a este momento de renovação. Eles estavam prontos para começar uma nova vida juntos, com uma nova família a caminho. Eu quero fazer tudo certo dessa vez, Felipe disse, sabendo exatamente o que precisava fazer. Quero me casar com você novamente, mas dessa vez de verdade. Não por causa de uma aposta, não por nenhum outro motivo além de te amar e querer passar a minha vida com você. Cecília sorriu, suas lágrimas de felicidade misturando-se com as dele. Eu também quero isso, Felipe, ela respondeu. Dessa vez será um casamento de verdade, um recomeço. O novo casamento deles foi uma celebração íntima, com alguns amigos e familiares próximos, sem glamour superficial, sem pressões de negócios ou apostas. Apenas Cecília e Felipe, unidos pelo verdadeiro amor, prontos para enfrentar o futuro juntos. Felipe sabia que ainda tinha muito a provar, não apenas para Cecília, mas para si mesmo e para as famílias que ele havia destruído no passado. Mas agora ele tinha algo pelo que lutar, uma nova vida ao lado da mulher que amava e o filho que estavam esperando. E dessa vez, ele estava determinado a ser o homem que Cecília merecia e o pai que seu filho precisaria. Enquanto dançavam lentamente no final da cerimônia, Cecília descansou a cabeça no peito de Felipe e sussurrou. Quem diria que tudo começou com uma aposta? Felipe sorriu, abraçando-a com carinho. Quem diria que seria a melhor aposta que eu já fiz? E com um futuro cheio de amor, redenção e esperança, eles estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. Se você gostou desta história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos da vida que inspiram. Deixe também o seu comentário abaixo, me dizendo seu nome e a cidade de onde você está acompanhando esta narrativa. Quero saber de onde nossa comunidade está nos ouvindo.